em Moçambique têm a passagem da Via Láctea perto da meia-noite. Portanto, é uma altura magnífica para ver a Via Láctea. E para a semana vou estar no Chile, portanto vou estar à mesma latitude que vocês e estou desejoso de ver o Centro Galáctico. Infelizmente, o Centro Galáctico, que é uma peça de arte, não é visível, não é muito visível do Hemisfério Norte. E aqui entre nós, eu acho que o Hemisfério Sul é muito mais bonito do que o Hemisfério Norte. Portanto, se olharem para a constelação de Centauros, portanto, o grande problema, obviamente, de viver dentro de uma galáxia como a Via Láctea é que nós não sabemos qual é a forma, não sabemos quantos, sabemos que é uma espiral, mas não sabemos quantos braços tem, não sabemos se estamos dentro do braço, se estamos fora do braço, não sabemos muito, porque estamos dentro da Via Láctea. O que podemos fazer é olhar para outras galáxias, e há uma em particular que se parece muito com a nossa galáxia, que é em Centauro, que é a galáxia M83. Agora vamos dar um salto até lá. Um, aquela, aí vem ela. E pronto, e a nossa galáxia não será muito diferente desta galáxia. É a sensação que nós temos neste momento. E o que vocês veem é uma galáxia que tem esta distribuição incrível de nuvens escuras. Nós estamos a olhar de cima para baixo para a galáxia. Normalmente só olhamos de dentro da galáxia, por isso é que vemos a banda de nuvens escuras. E vocês veem principalmente são regiões de formação de estrelas. E isto é um dos grandes tópicos que eu investigo, é de onde é que vêm estas estrelas e de onde é que vêm estas nuvens escuras e como é que estas nuvens escuras se transformam em estrelas e planetas como a Terra, como o Sol e a Terra. Portanto, esta é a grande questão científica que o meu grupo investiga. Muito simplesmente, portanto, para explicar qual é que é o problema da formação de estrelas, porque é que não sabemos, porque é que não há uma teoria de formação de estrelas, este diagrama eu penso que explica muito rapidamente qual é o problema. Portanto, nós temos uma ideia de como é que chegamos a estrelas e planetas. Temos uma nuvem, que aparece aqui embaixo, com tamanhos de eh, 100 parsecs, eu vou dizer parsecs muitas vezes, mas vocês já sabem que só tenho que multiplicar por 3 para ter anos-luz. Portanto, 100 parsecs, 300 anos-luz. Dentro destas grandes nuvens, portanto, agora o tamanho cada vez mais pequenino para a direita, tem estes núcleos densos. Estes núcleos densos vivem dentro destas nuvens, a gente não sabe exatamente como é que eles se formam, mas são a única parte da nuvem que vai colapsar e formar estrelas. Portanto, a maior parte da massa, ou a maior parte do gás numa nuvem, não vai formar estrelas. Tipicamente, 1% da massa da nuvem acaba em núcleos densos. Estes núcleos densos vão ficar, perdem energia e estão condenados a colapsar. E quando colapsam, formam um disco. Neste caso, estamos a ver um disco alinhado exatamente com a linha de visão, um disco escuro, e aparecem estes jatos, completamente inesperadamente, para os astrónomos. Ninguém estava à espera de ver jatos quando há 50 anos, quando nos apercebemos que a formação de estrelas é uma atividade normal de uma galáxia, é uma atividade atual do universo e não é uma atividade que aconteceu no princípio do universo. Não, a formação de estrelas está a ocorrer neste momento, mas ninguém esperava que no colapso de uma nuvem, neste caso desta nuvem, se formasse um disco e nesse disco, ortogonal a esse disco, saísse um jato. No meio do centro, tudo o que está aqui no meio é uma estrela em formação como o Sol. Portanto, se andarmos ainda mais pequeno, para as coisas mais pequenas, temos então o Sol, e são ordens de magnitude. Portanto, já estamos em quase 10 ordens de magnitude da nuvem para o Sol. Já lá vamos o que é isto, das ordens de magnitude. E se pensarmos não em tamanho, mas em densidade, então da nuvem para o Sol são aproximadamente 20, 25 ordens de magnitude.
Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um processo que, em princípio, nós conhecemos a física, não haverá uma física desconhecida ainda por inventar e descobrir, mas é simplesmente a escala do problema que é o grande problema pelo qual ainda não temos uma teoria de formação de estrelas. Ahm, para dar um exemplo, se a nuvem fosse Moçambique, ok? Imaginem grande Moçambique, e esta nuvem vai colapsar e formar uma estrela. Se a nuvem, em vez de 100 parsecs, tivesse o tamanho de Moçambique, o que é que vocês acham que o tamanho de uma estrela seria? Vou ver se alguém. Não? Alguma Ah, ideia de qual é a escala quando se passa de Moçambique para uma estrela? Se uma nuvem fosse Moçambique, qual seria o tamanho de uma estrela? Que- Formada por essa nuvem? Se calhar é Um dividir bairro. não percebi? Alguém falou? Se a nuvem fosse Moçambique, a estrela seria um bairro. Um, Um bairro. Ou uma casa. Um bairro. Um quarteirão. um quarteirão. Não, Sim. uma laranja. Portanto, o que a natureza faz, sem problema nenhum, é pegar numa nuvem do tamanho de Moçambique e colapsá-la para o tamanho de uma laranja. Ok? E este é o grande mistério, é o grande problema pela razão pela qual não temos uma teoria ainda de formação de estrelas. Temos uma teoria que explica como é que as estrelas funcionam, mas não temos uma teoria que explica como é que se passa de uma nuvem difusa de gás até uma estrela como o Sol. Ok? E a razão é esta, é que não temos uma teoria que explique como é que uma nuvem do tamanho de Moçambique pode colapsar uma laranja. Ok, e porquê é que é importante a formação de estrelas? É importante por duas razões principais. Primeiro, porque a formação de estrelas é provavelmente a atividade favorita do nosso universo. O que estamos a ver aqui é uma simulação de grande escala de universo. Aqui já não temos a ver, talvez os pontos mais pequeninos são galáxias em formação. Isto é um aglomerado de galáxias. Um, mas isto são isto são modelos que correm dentro de computadores, portanto, é um computador que calcula estas coisas todas e mostra esta fantástica animação, estamos a ver gás que está a ser uh, uh, está a ser irradiado pelo processos de feedback, isto aqui é complicado em português, mas o que estamos a ver é a formação de galáxias como a nossa Via Láctea. Uma das receitas mais críticas para a nossa compreensão de como é que as galáxias formam, porque é que o universo tem a estrutura que tem, é exatamente saber como é que as estrelas se formam. Porque as galáxias são apenas grandes coleções de estrelas. Portanto, se soubermos como é que as estrelas se formam, podemos rapidamente perceber como é que as galáxias se formam e têm as formas que têm. Do outro lado da escala, estamos a falar aqui das escalas do universo, do outro lado da escala é muito importante perceber como é que a formação de estrelas funciona, porque temos planetas. Portanto, os planetas, como a Terra e como os planetas exossolares, que agora encontramos cada vez mais, temos 6.000 planetas confirmados, formam-se dos restos do disco que forma a estrela. Lembram-se que havia o colapso da nuvem densa e forma-se um disco e esse disco alimenta a estrela bebê, a estrela bebê cresce, fica como o Sol e dos restos deste disco temos então a formação de planetas como a Terra. Portanto, perceber este processo é fundamental para perceber como é que as galáxias formam a grandes escalas e perceber como é que os planetas formam em torno das estrelas. Portanto, esta é a Sim, razão. uma pequena pergunta Sim, 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 sobre sim, por favor. Sim, sim. o resto, né, do gás que forma a estrela, depois forma os planetas. Eu gostaria de saber qual é o processo, porque suponho que o resto seja gás ainda. E É como gás e poeira, portanto, é ali, é neste slide aqui. Portanto, aqui só estamos a ver o disco edge-on. Como é que se diz edge-on em português?
Uh, Portanto, De assim, perfil. estamos a ver assim, estamos a ver o disco. Ok. Portanto, e ele é escuro, não pelo gás, mas porque tem poeiras. As mesmas poeiras que fazem com que as nuvens sejam escuras. Porque é que as nuvens são escuras? Porque têm poeiras. 1% da matéria das nuvens são poeiras, essas poeiras absorvem e dispersam a luz que está por trás delas, é por isso que nós vemos as nuvens escuras. Essa mesma poeira é a mesma poeira que está nos discos. E essa mesma poeira vai aglomerar-se em pequenas pedras, pequeníssimas pedras que continuam a aglomerar-se em pedras maiores, em grandes pedras, em coisas que têm 1 quilómetro, 100 quilómetros, 1000 quilómetros, é assim que os planetas formam dos restos deste disco. E principalmente, portanto, os núcleos dos planetas vêm essencialmente dos sólidos dessas poeiras. Se esses núcleos ficam muito massivos, conseguem, conseguem aglomerar, na palavra não é exata, conseguem aglomerar gás e então temos a formação de planetas como Júpiter. Então, no centro de Júpiter temos um planeta como a Terra, não exatamente, obviamente, um planeta que tem 10 vezes 10 vezes a massa da Terra. Portanto, tudo vem destas poeiras que se aglomeram em pequenas pedras, que ficam grandes pedras, ficam asteroides, planetas, grandes planetas que têm massa suficiente para aglomerar ao planeta, para atrair, pela força da gravidade, gás. Então temos a formação dos planetas gigantes. Ok? Já, obrigado, obrigado. Nada. Então, vamos então falar o que é uma estrela bebê. E aqui mostro uma pequena animação, um filme que nós fizemos aqui há 10 anos quase, sobre o berçário, sobre a maternidade mais próxima da Terra, que forma estrelas massivas, e isso é o Orion. Um, Isto foi feito com dados que nós observamos no Chile, e eu vou tentar explicar ao mesmo tempo que o filme corre o que é que está a acontecer. Portanto, alguns de vocês já reconhecem Orion, que é a maternidade mais próxima da Terra. Esta é uma imagem no óptico em que se vê gás ionizado em vermelho e as estrelas jovens a azul. E nós vamos continuar a fazer um zoom in para a nebulosa de Orion, que é o grande berçário neste momento, a 400 parsecs, ou seja, 4 vezes 3, 12, 1200 anos-luz da Terra. Agora mudámos as lentes, agora conseguimos ver as nuvens e vocês veem que as nuvens, portanto, as regiões que estão a formar estrelas são partes destas nuvens escuras. Aqui estão a verde, mas é simplesmente por ilustração. E, e esta foi a grande imagem que nós fizemos, de 10 graus por 2 graus, no infravermelho, aqui há uns anos. E agora vamos fazer o zoom para o centro do cluster, do aglomerado. E aí estão. Aqui é um aglomerado de estrelas, de jovens, tem 1 milhão de anos. 1 milhão de anos é nada, é um dia na vida de uma pessoa. Tem, e isto são nuvens ao lado da nuvem da nebulosa, em que se vê a interação entre as estrelas bebés e o gás. Aqui vem um jato poderoso a sair de uma estrela que está aqui, não se vê a estrela, só se vê o jato. Isto é de grande densidade, está a colapsar uma nuvem. Aqui vem mais aglomerados ainda dentro da nuvem, são estrelas bebés que ainda estão a formar, ainda estão a ser alimentadas pela nuvem, mas já conseguimos vê-las no infravermelho.
No óptico, não. No óptico não vemos nada. Temos que ir ao infravermelho. E, e pronto, vamos passar para a frente. Como é que nós fazemos isto? Usamos telescópios como este. Este é o Very Large Telescope, no Chile. E eu penso que tenho aqui uma imagem, um pequeno filme de como é que, de uma noite no Chile, em que se vê, exato, uma noite com a Lua, em que, obviamente, isto é um time-lapse, portanto, é uma noite inteira. Estão a ver, não é o Sol, é a Lua. Agora vem a Via Láctea a pôr-se, e de repente o dia chega, portanto, o Sol vai aparecer no oeste e vai de repente ficar tudo muito brilhante. Pum! Ok. Isto foi o dia a aparecer. Com estes telescópios temos, obviamente, mais resolução, mais sensibilidade e podemos construir coisas como estas. Portanto, estrelas bebés, é sempre difícil atribuir idades a objetos em astronomia, mas conseguimos fazer uma escala em que podemos seguir um processo de evolução de estrelas que acabam de se formar, dia zero, as estrelas que têm um dia e 5 dias, isto se as estrelas vivessem ao mesmo tempo que nós. Portanto, ao fim de 5 dias, as estrelas já mudaram completamente de fase e não são sequer bebés, são recém-nascidos. E depois desta fase, pelo dia 5 não se consegue ver nestas imagens, mas estão neste momento a formar planetas. Portanto, esta tal história de que o disco já alimentou a estrela, a estrela já não vai crescer mais, mas os restos desse disco estão a coagular e a formar pequenas pedras que entretanto ficam maiores e conseguem ficar maiores e maiores e formarem planetas, eventualmente planetas gigantes como Júpiter. Portanto, isto começa pelo morte do dia 5, ou seja, pelo menos o processo de formação de planetas provavelmente começa até antes, provavelmente dia 1, mas quando há muita acreção, ou seja, quando há muita gás ainda a sair do disco para formar a estrela, que é acumulado no centro do disco onde está a estrela bebé, não há muita formação de planetas. Só quando esse processo termina, portanto, os restos desse disco formam os sistemas planetários. Aqui está a imagem do infravermelho da nebulosa de Orion. E agora quero falar-vos um pouco do problema das distâncias. As idades é complicado, as distâncias é muito complicado. E é importante, porque as nossas conclusões podem mudar drasticamente se nós temos as distâncias corretas ou não. O processo mais simples para medir distâncias em astronomia é a paralaxe. E processos simples são muito poderosos, porque não é preciso assumir um modelo, não é preciso assumir ideias ou alguma coisa que não temos a certeza. A paralaxe é o processo mais simples e mais poderoso, porque não temos a assumir nada, só temos que acreditar em a geometria. Portanto, vamos imaginar aqui que temos o Sol, isto é dia 1 de janeiro, e temos uma estrela a esta distância do Sol, e isto são estrelas que estão muito, muito, muito ao longe. Se deixarmos isto correr, passamos 1 de janeiro, agora passamos a 1 de junho, reparem como é que estamos a ver a estrela. A estrela parece estar a fazer um círculo relativamente às estrelas que estão muito mais distantes. Correto? Agora, se pusermos a estrela mais longe, o que é que acontece ao círculo? O círculo fica mais pequenino. Ok? Portanto, esta distância angular, portanto, quanto a estrela se move, é proporcional à distância a que a estrela está do Sol. Vamos fazer aqui outra vez com um campo, não só com uma estrela, mas com todas as estrelas neste campo. As estrelas mais próximas fazem estes círculos, as estrelas que estão mais longe fazem círculos mais pequeninos, e as estrelas que estão muito longe não fazem quase nada. Ou é difícil de perceber. Ok? Portanto, isto é a paralaxe às estrelas, portanto, isto se for dia 1 de janeiro, aqui será dia 1, aqui em cima será dia 1 de junho, etc. Portanto, se fosse possível medir a posição das estrelas,
podíamos rapidamente, simplesmente medindo este ângulo, do centro aqui até ali, podíamos dizer, se eu sei este ângulo, sei a distância às estrelas. Não, é um bocadinho mais complicado porque as estrelas não estão exatamente paradas, as estrelas estão em movimento, portanto, isto passa desta animação para esta, em que temos estrelas que, como se estão a mover, não fazem círculos perfeitos, mas fazem este tipo de caracol, como esta estrela está a fazer. Mesma história, se as estrelas estão muito ao longe, quase não se mexem, as estrelas estão muito perto, como esta, têm uma grande paralaxe. Ok, portanto, se nós tivéssemos um telescópio que pudéssemos observar todas as noites a posição das estrelas no céu, íamos poder observar estes loops que as estrelas fazem. E estes loops dizem-nos diretamente, simples geometria, a distância a que está a estrela e a proper motion, ou seja, o movimento próprio da estrela, ou seja, o movimento no plano do céu. Ou seja, a estrela estava aqui e agora está ali. Portanto, e move-se a esta velocidade no plano do céu, ok? Portanto, parece muito fácil, é só fazer isto, não é? Só temos que medir todas as noites a posição das estrelas e daí, através de umas fórmulas não muito complicadas, podemos chegar à distância e ao movimento próprio, ou seja, a velocidade no plano do céu. Então, qual é que é o problema? O problema é que, para isso, temos que ser capazes de medir a largura de um fio de cabelo a 140 quilómetros. Ok? Portanto, estes movimentos estão, nesta animação, estão super exagerados para vocês poderem ver o que é que as estrelas, como é que as estrelas se movem anualmente no céu relativamente a outras estrelas. Mas para medir estes ângulos, nós estamos a falar de coisas que são um fio de cabelo a 140 quilómetros. Isto não é fácil, para não. E, de facto, fazer isto da Terra é impossível, porque só a turbulência na atmosfera nos impede de fazer esta medida. Então, para isso, temos que ir para o espaço, temos que ir para um satélite, para um telescópio satélite, e então é aqui que entra o Gaia. Vamos mostrar-vos aqui o lançamento do Gaia e de como é que rapidamente funciona. Isto foi o lançamento em 2013. O Gaia está dentro deste foguete. Isto é countdown para o lançamento do Gaia. E lá vai o Gaia. Lançamento magnífico. Os dados são captados por antenas como esta. E quando o telescópio chega ao espaço, esta é a animação que é a maneira de ver o telescópio em funcionamento. O telescópio tem dois espelhos, um ali, um aqui, portanto, um aqui e outro aqui. Continua a rodar, tem estes aspectos estranhos de chapéu, porque está sempre com esta face contra o Sol, portanto, isto é um disco que protege, que está a proteger os satélites, o telescópio está ali, e o satélite só faz isto, só gira e observa o céu inteiro, fatia a fatia a fatia, e fez isto desde 2013 até ao ano passado, e são estes dados que nos permitem medir as distâncias e os movimentos próprios de aproximadamente 2 bilhões de estrelas. São bilhões americanos, ou seja, 2 mil milhões de estrelas. E depois, se tivermos estes dados, podemos finalmente explorar o universo, particularmente explorar a nossa galáxia, a Via Láctea, em 3 dimensões. E isto é uma revolução enorme um, para,
para a astronomia. Portanto, o que estamos a ver neste momento é uma imagem que foi feita pelo André Moitinho, da Universidade de Lisboa, e que é uma imagem que não é simplesmente um histograma. Cada ponto nesta imagem é proporcional ao número de estrelas, portanto, há mais estrelas aqui do que aqui, obviamente, e a média da cor das estrelas em cada um destes pixels, ou cada um destes pontos. E o que vocês veem imediatamente é a estrutura das nuvens contra a luz das estrelas da nossa galáxia. Ahm, então vamos falar um bocadinho mais das descobertas que nós temos feito. Houve grandes descobertas, provavelmente uma das maiores, aliás, o telescópio foi desenhado para tentar compreender como é que a nossa Via Láctea foi assembled, construída. Um, Foi feita de pequenas galáxias, foi feita de maneira única ou não, e uma das grandes descobertas foi exatamente o facto de termos descoberto que há aproximadamente 9 mil milhões, penso eu, 9 mil milhões de anos, uma grande galáxia chocou com a nossa galáxia, na altura, a galáxia bebê ou a galáxia adolescente, e, e ainda é possível ver traços dessa colisão, porque, embora a maior parte das estrelas se, se movam daqui para ali, portanto, este é o sentido de rotação. Nós estamos, obviamente, dentro da Via Láctea. Há uma série de estrelas que se move daqui para ali. Portanto, isso tem a ver com esse choque entre duas galáxias, a nossa galáxia há 9 mil milhões e outra galáxia chamada de Gaia Sausage, ou Enceladus, e provavelmente foi um dos grandes momentos de formação da estrela, da nossa Via Láctea. Um, o meu interesse, o nosso interesse aqui em Viena era tentar perceber exatamente qual é que era a distância a esta estrela, a estas nuvens. Agora vamos falar de nuvens escuras, porque estas nuvens, vocês já sabem agora, são os locais onde se formam as estrelas e os planetas. Portanto, nós queremos estudar, queremos saber como é que se passa de gás a estrela e a planeta, queremos saber como é que elas estão ligadas ou não, qual é o movimento destas nuvens, e tudo começa por aí. Primeiro tenho que explicar que o modelo para a distribuição de gás antes do Gaia era o chamado o cinturão de Gold, que simplesmente diz que nós estamos rodeados de um cinturão de nuvens escuras. E deve-se ao Sr. Gold. O Sr. Gold, em 1864, escreve que ele está completamente maravilhado. Ele estava no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, e estava maravilhado com esta descoberta de que há uma zona de estrelas brilhantes, que é quase tão brilhante como a Via Láctea, e ele está chocado como é que o Sir John Herschel, era o filho do William Herschel, não faz. Ele foi provavelmente um dos primeiros astrónomos que escreveu sobre esta observação de que há um anel de luz muito brilhante que não coincide com a Via Láctea. Portanto, começa com Gould faz, ele está chocado, isto é tão importante. É preciso reconhecer que esta zona de estrelas brilhantes ahm, forma um círculo de estrelas que é tão bem definido como a galáxia. Portanto, ele está a falar se olharmos, hoje à noite, se estiverem num sítio onde não haja muita contaminação, se olharem para o centro da galáxia, vocês vão ver, não veem assim, obviamente, veem uma luz difusa, mas veem de certeza uma banda de estrelas muito brilhante, que é a associação de Scorpio Centaurus,
e era exatamente isso que ele estava a ver. Ele estava a ver esta banda que ele achava que subia e depois torna a descer aqui, e no fundo, para ele, isto era uma banda de estrelas que não está alinhada com a galáxia, em que ele chama o cinturão ele não chama nada, mais tarde ficou conhecido como o cinturão de Gould. Ele na altura ainda não sabia que as estrelas estavam em formação, portanto, que o processo de formação de estelares está a ocorrer, mas ele estava fascinado com as estrelas brilhantes. Mais tarde viemos a compreender que as estrelas se formam, e não só este cinturão de estrelas brilhantes faz supostamente este anel, mas o gás que forma as estrelas também faz este anel. Portanto, desde 1874 até agora, basicamente, a ideia dominante é que o Sol está proximamente aqui, e estamos a olhar de cima, temos uma nuvem, temos uma série de nuvens em torno ao Sol, e nessas nuvens estão a formar estrelas, e o que o Sr. Gould viu foram as estrelas brilhantes, as estrelas mais massivas, que delineiam este, este cinturão. Um dos grandes modelos é exatamente este que estamos a ver aqui, em que temos o Sol aqui está o cinturão, e as estrelas e as nuvens são representadas por as grandes regiões de formação de estrelas são representadas por estas esferas que estão aqui a ver. Muitas explicações, nenhuma super convincente, há sempre alguma coisa que falha. Muitos papers, 2000 papers, sobre o Gould's Belt. Um, e nós, com o Gaia, tentámos recuperar este anel. Supostamente este anel de gás em torno à Terra. E isto são apenas medidas que nós fizemos. Isto é um mapa de poeira, nem sequer é completo, mas essa parte do mapa, e o que nós fizemos foi medidas a estas pequenas nuvens. Tentámos medir o máximo possível. E a grande surpresa para nós foi quando passarmos destas coordenadas. Agora estamos a fazer coordenadas no céu, isto são longitude e latitude galáctica, mas nós podemos converter, uma vez que temos o Gaia e sabemos as distâncias a estas regiões, medimos as distâncias, podemos passar desta representação para a representação cartesiana, ou seja, podemos ver a galáxia de cima se quisermos. E o grande choque foi passar daqui para aqui. Aqui estamos a ver a galáxia de cima, portanto, o centro galáctico naquela direção, a direção de rotação da galáxia nesta direção, e o que nós estávamos à procura do famoso anel ou cinturão de Gould, e não vemos cinturão nenhum. Em vez do cinturão, vemos esta linha super bem definida de nuvens e de regiões de formação de estrelas que nós chamamos a onda de Radcliffe. Porquê a onda de Radcliffe? Porque eu estava no ano sabático em Harvard, no Colégio de Radcliffe, no Instituto de Radcliffe, que é um instituto era o colégio feminino de Harvard, mas é conhecido por grandes, no princípio do século, um, uma série de mulheres famosas passaram por este colégio e trabalharam depois em astronomia, como em Henrietta Leavitt, Annie Jump Cannon. São mulheres que completamente mudaram a face da astronomia, porque estavam a analisar placas fotográficas tiradas no princípio do século XIX, fim do século XIX, princípio do século XX. Esta é uma pequena homenagem e a razão pela qual ela se chama Onda de Radcliffe. Portanto, em vez do anel, temos esta linha completamente direita e estreita, e quando olhamos daqui, portanto, agora estamos em coordenadas cartesianas, podemos olhar da maneira que quisermos. Se olharmos daqui no plano para a onda de Radcliffe, temos outra surpresa, em que as nuvens e as regiões de estrelas parecem formar uma onda, por isso, onda de Radcliffe. Isto marca o Sol, este símbolo. Portanto, isto é agora o Sol projetado sobre a nuvem, sobre a onda de Radcliffe.
E se olharmos nesta direção, daqui para ali, então vimos que parece estar a fazer uma onda, uma oscilação de uma onda num plano, ou seja, um plano muito estreito e completamente inesperado. Um resultado completamente inesperado. É um resultado importante porque se alguma vez formos capazes de perceber como é que as nuvens se transformam em estrelas, vamos ter que fazer de regiões bem perto do Sol, porque é onde temos resolução, é onde temos sensitivity e sensibilidade nos nossos detectores, nos nossos telescópios, para medir em alta resolução como é que como é que a massa de uma nuvem se transforma em estrela. Portanto, essa, esse cinturão de nuvens não existe, de acordo connosco, mas em vez desse anel temos esta longa, 9.000 anos luz, comprimento, esta longa série de formação, de regiões de formação de estrelas, esta longa série de nuvens densas, nuvens escuras. Uma primeira pergunta que vocês podem fazer imediatamente é pensar, porquê é que porquê é que ninguém falou disto antes? Como é que é possível não termos visto antes? E aqui é onde eu passo rapidamente para o. Aqui estamos a ver a onda de Radcliffe de cima. Isto é uma animação, é uma visualização em 3D. Estamos a ver só a nuvem, os pontos vermelhos são aglomerados de estrelas, são estrelas que se estão a formar na onda de Radcliffe. E a parte mais interessante é ver como é que a onda o difícil que era distinguir a onda contra o fundo, e só com o Gaia é que foi possível fazer isto. Portanto, a onda Radcliffe está exatamente muito perto de nós estamos aqui, basicamente, está em frente ao nosso nariz, mas a razão pela qual nós não tínhamos descoberto antes é porque está tão próximo e ocupa uma parte tão larga do céu não foi possível discernir até o Gaia nos dar distâncias corretas para as nuvens que estão mais perto do Sol. Ok, portanto, esta é a nuvem de Radcliffe e só quero acabar com uma pequena história que é muito importante, eu acho, que é, portanto, uh, nós como espécie entramos na Via Láctea há 1 milhão de anos atrás. O Sol leva 250 milhões de anos a dar uma volta à galáxia. A pergunta que nós podemos fazer imediatamente é como é que o Sol gira em torno da Via Láctea? Isto é um modelo e vocês rapidamente se apercebem que o Sol está a girar mais depressa que o gás da Via Láctea. Portanto, isto que estão a ver no fundo é gás e, e isto é um movimento, são 250 milhões de anos do Sol em torno da Via Láctea. Lembrem-se que nós, como espécie, só aparecemos há 1 milhão de anos atrás. Ok? Portanto, coisa ínfima na vida simplesmente uma rotação da galáxia. A galáxia já fez 20 rotações desde a formação da Via Láctea. Ok? Mas a questão é, se nós vamos mais rápidos que o gás da Milky Way, da Via Láctea, provavelmente devemos ter atravessado nuvens. Ok, então esta foi a análise que fizemos. Aqui está uma vista de cima da distribuição de nuvens. Nós estamos a olhar sobre o plano da galáxia. Aqui o amarelo temos o Sol. O que nós fizemos a seguir foi, mais uma volta à galáxia. Aqui está, estas são as nuvens que nós usámos para encontrar, para definir, foi assim que definimos a onda de Radcliffe. E nós sabemos como é que o Sol se move na galáxia. O que nós não sabemos é como é que o gás se move na galáxia, porque medir a posição, o movimento do gás é muito difícil e é uma das coisas que estamos a fazer em Viena. Portanto, se fosse possível saber qual era o movimento do gás, nós podíamos, sabendo o movimento
do Sol, podíamos andar para trás no tempo e podíamos ver que o Sol tinha vindo provavelmente desta direção. E nós sabemos que o Sol vem desta direção, mas não sabemos se as nuvens estavam neste momento, quando o Sol estava aqui, se as nuvens estavam aqui ou estavam num sítio qualquer. O que fazemos, como não temos ainda o movimento das nuvens, usamos estrelas bebés. As mesmas estrelas bebés que eu apresentei no princípio, agora estamos a usá-las para, como elas estão a formar nestas nuvens, são boas indicadoras do movimento das nuvens. Portanto, em vez de usar o movimento das nuvens, que nós não sabemos, usamos o movimento das estrelas bebés e com isso podemos andar para trás no tempo e saber se quando o Sol estava mais ou menos nesta direção, onde é que estavam as nuvens. É isto que estamos a fazer aqui. Portanto, se andarmos 20 milhões de anos para trás, o Sol aparece aqui, isto é a órbita do Sol, e isto é parte da onda de Radcliffe, que tem interesse porque é parte da onda de Radcliffe onde está Orion, a constelação de Orion. Há 20 milhões de anos estávamos fora e agora vamos às 18, aproximamos-nos e de repente entramos dentro da onda de Radcliffe. Ou seja, há 14 milhões de anos atrás nós, quando digo que estávamos, o sistema solar estava dentro da onda de Radcliffe, dentro desta nuvem escura que, nesta altura, há 14 milhões de anos atrás, começa a formar as estrelas jovens de Orion. A famosa Orion Nebula, a nebulosa de Orion, formou-se há 1 milhão de anos atrás, mas estas são outras regiões em Orion que se começaram a formar há 14 milhões de anos atrás. Porquê é que isso é interessante? Por várias razões. Não só estamos dentro da nuvem, mas estas estrelas, esta região é muito massiva e forma estrelas massivas. E vocês já sabem que estrelas massivas vivem muito pouco tempo e explodem como supernovas. E nessa explosão, a formação de elementos como o ferro, como o ouro, que nós sabemos que só vem dessas tipos de explosões. Mas se nós estamos a atravessar um campo de estrelas que está a explodir, será que na Terra, no nosso planeta, ficou alguma marca desta passagem? Esta era a pergunta que estávamos a fazer. Portanto, uma vez mais, há 20 milhões de anos atrás, isto é o Sol, isto é a parte da nuvem da onda de Radcliffe, aproximamos, entramos na nuvem, estamos muito dentro da nuvem, a azul estamos a ver aglomerados que se estão a formar, se são azuis, estas se são círculos em vez de, se são circunferências em vez de círculos, quer dizer que ainda não estão formadas, são aglomerados que naquela altura ainda eram nuvens, não eram estrelas, e nós passamos no meio delas, supernovas, de certeza que aconteceram, há provavelmente 40 desde a formação de Orion. E a questão agora é, será que alguma marca ficou desta passagem do sistema solar pela onda de Radcliffe, em particular pela região de Orion? E a resposta é, não sabemos, mas temos um resultado super interessante que nos faz levar a falar com geologistas, com expertos, com geologistas, peço perdão se a palavra não. Geólogos. Geólogos, Geólogo. bem, obrigado, obrigado, quem me salvou o dia. Geólogos e pessoas que estudam o clima, e o que nós aprendemos por falar com essas pessoas é que aqui temos um gráfico em milhões de anos e aqui temos isto vocês podem ler isto como temperatura, não interessa como é que se chama, ou não é obviamente, não foi medida como termómetro, usamos uma espécie de oxigênio para fazer esta medida. Aliás, os geólogos fazem. E reparem que quando a nuvem entrou, quando nós entramos dentro da nuvem, portanto, basicamente 14, 13 milhões de anos atrás,
a temperatura do planeta desceu 2 graus. Portanto, nós não podemos dizer que um implica o outro. É isto que estamos a trabalhar neste momento. E falando com pessoas como geólogos, que sabem muito mais disto do que, obviamente, nós. Mas é interessante a coincidência de que quando passámos a nuvem, a onda de Redcliffe, a temperatura do planeta desceu 2 graus e é nesta altura que se forma portanto, a grande a Antártida, basicamente. As grandes superfícies geladas da Antártida formaram-se há aproximadamente 14 milhões de anos. Ok? Portanto, não quer dizer que um implica o outro. Ainda estamos a trabalhar nisso, mas é uma coincidência incrível que os nossos cálculos não têm nada a ver com a Terra, coincidem numa baixa temperatura de 2 graus, em média, do planeta Terra. Ok, estamos para Então, acabar. tem uma pequena Sim, questão força, força. relacionada ao gráfico que mostrou antes. Não sei se estou em erro, mas de acordo com o que eu me recordo, dizem que o sistema solar tem por aí 4,5 mil milhões de anos, né? Correto. Então, como é que nós passamos, aliás, digo nós, o sistema solar passou pela onda de Redcliffe, ah, aí mostra um intervalo, acho que desde 15 a 12 Milhões de milhões, anos. mil milhões de anos. Boa Oh, pergunta. milhões. Ok, sorry. Ok, Milhões, ok. milhões. Ok. Eu Não pensei que mil fosse. milhões, milhões. Ah, ok, Portanto, ok. podemos vir aqui ou podemos vir aqui. Ok. Portanto, o que nós andamos em 14 milhões é ínfimo. Portanto, isto são 250 milhões, este movimento. 14 milhões é mais pequeno do que o tamanho deste ponto. Portanto, Yeah. é muito recente. Na verdade, é a última vez que passámos sobre uma nuvem. A pergunta é óbvia. Ah, pera, mas quer dizer que passamos constantemente pelas nuvens? E é verdade. Portanto, é uma coisa que estamos. Um estudante de Viena que está a tentar analisar quantas vezes atravessámos nuvens nos últimos 250 milhões de anos. Quando atravessámos, quer dizer o planeta Terra, nós não. Ahm, Sim, Portanto, sim. a escala é milhões de anos, a formação da Terra é 4 mil milhões de anos. Ok? Yeah, obrigado. Nada, Foi. nada. Portanto, são 250, ok. Portanto, está clarificado. Só queria acabar, temos que acabar rápido, mas queria acabar com uma pequena ideia. Portanto, nós, como espécie, existimos há aproximadamente 1 milhão de anos. Se nós tomarmos uma rotação à volta da Via Láctea como um ano, nós existimos há 3 dias, ok? Nós, espécie. E estamos a fazer estas descobertas fantásticas e pela primeira vez começamos a perceber que somos parte da galáxia, não somos completamente indiferentes à galáxia. As medidas que eu vos falei agora sobre a temperatura baixou, etc., são coisas que estão gravadas na Terra, são coisas que são medidas que se fazem no fundo dos oceanos. E se nós fizermos os sedimentos no fundo dos oceanos e analisarmos, conseguimos perceber que, por exemplo, se uma supernova explodiu perto da Terra, deixou uma marca na superfície da Terra. Portanto, somos parte não somos simplesmente parte de um sistema solar, somos parte de um corpo muito mais gigante e muito mais interessante, que é a Via Láctea. Portanto, a aventura apenas começou, mas esta é a nossa nave espacial, uma nave espacial extremamente bonita, mas é uma questão muito sensível, como vocês sabem. E não quero acabar numa nota triste, mas lembrem-se que há 14 milhões de anos, se os eventos estão ligados, a temperatura do planeta desceu 2 graus. Mas desceu 2 graus em 2 milhões de anos. Ok? É este gráfico aqui. Portanto, em 2 milhões de anos, a temperatura do planeta desceu 2 graus. Infelizmente, a temperatura do planeta
subiu 2 graus nos últimos 70 anos. Portanto, para acabar, nós temos uma aventura enorme pela frente. A tecnologia faz-nos abrir os olhos à galáxia, ao universo, mas estamos sempre dependentes da nossa nave espacial Terra, em que precisamos ter cuidado e precisamos preservá-la. E com isto eu acabo a minha apresentação. Muito obrigado. Muito muito obrigado pela apresentação. Colegas, não sei se há questões, podemos abrir a sessão das questões, perguntas, comentários. Ah, quem não puder falar também pode escrever no chat, eu posso ler. E qualquer pergunta é uma boa pergunta. Normalmente as pessoas têm medo de fazer perguntas porque, não, Yeah. isso é uma coisa que temos que deixar para trás. Sim, eu tenho uma pergunta. Olá, Yara? Sim, Yara. Olá, Yara. Sim, eu sou estudante de astronomia, Ahá! faço doutorado, Onde? faço doutorado na Universidade do Cabo, em astronomia, Fantástico. mas eu não estudo galáctica, Uhum. estudo extragaláctica. Ok. Estudei um pouco da astronomia galáctica no meu mestrado. Uhum. E a minha pergunta é uma pergunta bem leiga, é sobre as espirais da Via Láctea, né? Porque no início da apresentação falou sobre as zonas de formação de estrelas, que são aquelas zonas escuras que nos permitem ter uma noção sobre as espirais da nossa galáxia, Uhum. os braços, né? Então, minha pergunta é se com a missão Gaia dá para nós, dá para ajudar a investigar se se são duas, se são dois braços, se são quatro braços, baseado na nossa própria galáxia, e ao invés de fazermos analogia com a galáxia próxima que nós usamos para estudar a estrutura da nossa galáxia. Ótima pergunta, uma grande pergunta. Era a grande esperança de muita gente, é que com o Gaia vamos começar a perceber qual é onde é que estamos, qual é o nosso braço. Eu estou a ver se encontro aqui uma talk que eu dei em Heidelberg. Aqui, acho que é esta, exato. Portanto, um, nós, ok, achávamos que uma das grandes esperanças do Gaia é que nós vamos perceber exatamente quais são os braços da galáxia e onde é que nós estamos, etc. E a grande confusão é que, um, ver se eu cantar aqui um mapa ainda mais pequeno, talvez este. A grande confusão isto são outros mapas criados através dos dados do Gaia, diferentes métodos, não interessa, mas estávamos à espera de ver o braço local, toda a gente fala do braço local, depois o famoso braço sagitário, que é uma coisa que supostamente estava super bem definida, isto seria provavelmente aqui, e o braço de Perseu, que supostamente estava aqui. A grande confusão é que não vemos, não há, não sabemos exatamente, portanto, talvez eu explicando, usar aqui este. Este é o melhor mapa de 3D da vizinhança local, portanto, o que estão a ver as nuvens escuras, e supostamente isto era um mapa que ia mostrar os braços da Via Láctea. E não mostra muito. O que mostra são estas regiões. Isto é a onda de Radcliffe, esta coisa aqui, esta é a Split, etc. E então temos aqui uma estudante em Viena que está a estudar exatamente isso. E o que ela encontra é que à volta do Sol não há nenhum braço espiral. O primeiro braço espiral, e mesmo esse é complicado, porque não era o braço magnífico, super claro, que nós pensávamos que era o braço Sagitário. O que nós temos são estas grandes nuvens, são as super nuvens, que nós chamamos, que nós sabemos que não são braços espirais pela inclinação.
Se fossem braços espirais, tinham uma inclinação muito menor. Portanto, nós estamos convencidos que estas estruturas não são braços espirais, são provavelmente dust lanes, portanto, noutras galáxias aparecem como, um, não sei a palavra portuguesa, spurs, feathers, são nomes que normalmente as pessoas chamam, são coisas que aparentemente saem dos grandes braços espirais, mas nós estamos a atravessar esta zona que não tem braço espiral nenhum. Portanto, talvez agora no próximo, no próximo, na próxima data release, como é que se diz data release? Próximo, um, em dezembro vamos ter os novos, os dados melhores do Gaia. Portanto, há uma primeira, não faz assim. Alguém sabe dizer data release em português? Podemos dizer publicação dos dados ou Publicação de dados, versão exatamente, obrigado. Portanto, survey, não sei. a próxima grande publicação de dados do Gaia são os melhores dados, vai ser em dezembro, em que vamos poder fazer mapas que são maiores, são deste tamanho, e aí sim podemos começar a falar em braços espirais. Mas até um, 1,5 quiloparsecs, ou seja, até 5.000 anos-luz, não temos nenhum braço espiral ao pé da Terra. Temos estas super nuvens, uma delas, a nuvem de Radcliffe. Fantástico. Temos uma Obrigada, pergunta. obrigada pela resposta. Obrigado, eu. Onde é que está? Temos mais uma pergunta. Como é que o Square Kilometer Array ah, pode ter Ah, uma revolução no estudo fantástica. da emissão? Portanto, o Square Kilometre Array observa comprimentos de onda em que o que, no caso científico que eu estive a mostrar aqui, vai falar-nos muito sobre o gás atómico, hidrogênio. Portanto, o elemento mais abundante, mas by far, do universo é hidrogênio. 99% da massa destas nuvens, que vamos falar aqui das nuvens, destas nuvens gigantes, 99% destas nuvens são hidrogênio e hélio também, mas principalmente hidrogênio. Portanto, o que o SKA, ou Square Kilometre Array, vai trazer-nos são observações muito sensíveis do oxigênio, do hidrogênio, a grandes distâncias, não só na nossa Via Láctea, mas em galáxias como a Via Láctea, galáxias que têm hidrogênio atómico. Portanto, vai aumentar a quantidade de galáxias para as quais nós temos boas medidas de, da distribuição do hidrogênio e se com essas medidas podemos, por exemplo, resolver como é que estas nuvens se formam, por exemplo. Eu não falei sobre isso, mas as regiões de formação de estrelas são pequenas regiões dentro destas mães nuvens. Eu também gosto de chamar estas nuvens mães nuvens, porque as nuvens escuras que eu mostrei antes são pequenas nuvens que estão dentro das mães nuvens. Mas as meias nuvens, como é que se formam? De onde é que elas vêm? Como é que a galáxia forma meias nuvens? E essa informação vai vir de telescópios como o Square Kilometre Array. Fantástico. Não sei se temos espaço para mais uma última questão, colegas. Ah, Vamos ficar sem tempo. Se não há perguntas, faça eu uma pergunta. Como é que está a astronomia em Moçambique? Ah, Bem, por sorte temos a presidente da AMAS presente Aham. no meeting. Ahá! Ah, não sei se Yara pode responder essa pergunta.
Bom, eu posso responder sim, com todo prazer. A astronomia está a caminhar a passos um pouco mais largos que já esteve anos atrás, digamos que há uns 5, 6 anos atrás, tínhamos poucos profissionais de astronomia formados. Havia Uhum, grupos isolados de astronomia amadora, pessoas que têm uhum, interesse na área e algumas poucas pessoas com formação em astronomia, que obviamente fizeram fora de Moçambique, porque em Moçambique não tem disponibilidade de cursos de formação uhum, em ensino superior de astronomia. O uhum, máximo mais próximo de astronomia que tem em Moçambique é física. uhum, Mas depois, digamos que há uns 6 anos atrás, ou 7, se não engano, se não estou engano, é um programa bastante conhecido em Moçambique chamado DARA, Development in Africa with Radio Astronomy, chegou a ah, Moçambique e alguns estudantes de física passaram a ter a oportunidade de fazer um treinamento básico em radioastronomia. E uhum, isso facilitou esses estudantes, dos quais eu sou uma delas, o Vasco também, a conseguir pós-graduações, mestrados e doutoramentos fora. E a comunidade de astrônomos formados aumentou. A partir daí, a Associação Moçambicana de Astronomia foi formada e ainda outros grupos amadores de astronomia amadora ganharam mais força. Então, os caminhos todos, de todos esses grupos amadores, assim como da AMAS, é convencer ou chegar aos ouvidos do governo para conseguir investimento para esta área, que era a nível de formação formal ou investimento para a construção de instrumentação e essas todas outras coisas que estão à volta da astronomia. fantástico, fantástico. A história não é muito diferente com Portugal, ou seja, quando quando eu decidi estudar astronomia, ou seja, eu sempre quis estudar astronomia, mas não havia astronomia em Portugal e comecei a estudar física. Mas a situação é muito parecida. Portanto, nós não tínhamos, no princípio, ninguém com quem fazer teses de doutoramento, então tivemos que ir para fora. No meu caso, fui para fora, a minha geração foi toda para fora. Alguns voltaram, mas, na verdade, muitos ficaram, não voltaram, como é o meu caso. Um, mas, ou seja, é um prazer ouvir esta rejuvenescer de interesse pela astronomia em Moçambique e desejo o melhor, boa sorte, que continuem. E se algum dia passar por Viena ou por Áustria, venha visitar-nos. Eu convido-vos a visitar o Observatório de Viena. Um, o convite fica na mesa. Obrigado. Muito obrigado, agradecemos. Ahm, e também acho que faz sentido também referenciar que Moçambique é um dos países membros do Yeah, SKA, porque, faz como se sentido. vê, vai se instalar várias antenas Sim, na África do Sul e alguns países africanos. Então, um dos locais determinados para a instalação dessas antenas também é Moçambique. E por isso que uma das fantástico. missões da AMAS é tentar divulgar a ciência mais focado na astronomia para convencer os estudantes de licenciatura em STEM a fazerem pós-graduação em astronomia. Infelizmente, em Moçambique não temos ainda, mas como a Yara referenciou, por causa do DAR, alguns estudantes conseguem sair fora do país e formarem-se. Hum, Então, uma das missões da AMAS, Associação Moçambicana de Astronomia, é exatamente esse, né? Então, acho que daí a uns 5, 10 anos poderemos ter também observatórios, pessoas a trabalhar localmente como astrônomos. Mas tudo depende do governo, não é só claro, da. claro. Não, mas vocês estão Então, a fazer um trabalho agradecemos. fantástico, com certeza. Ou Uhum. seja, o facto de que começam ou seja, eu não conhecia, não vos conhecia, e agora conheço, e estas iniciativas como esta de trazer pessoas para mostrar um pouco o que é que estão a fazer, acho fantástica.
Não, eu acho que vocês têm, parece um grupo de gente muito jovem, cheia de energia e é o que é preciso. Obviamente, radioastronomia, você SQA está aí ao lado, faz todo o sentido que apostem na radioastronomia. Eu espero ver-vos um Exato. dia qualquer em alguma conferência, sítio qualquer do mundo. Conferência. Mas o Tá convite foi certo. aberto. Agradecemos Se mais alguém uma vez. passar se alguém passar por aqui, está convidado a visitar Viena. Fantástico. Laurinda, Fantástico. olá. O convite aí na mesa. Olá. Ok. Tem mais uma pergunta no chat que apareceu agora com esta última interação. Ou acabo de ver, sim, surge uma questão, como pode um moçambicano que não quer ou acha que não tem habilidade em inglês, pode ter acesso a oportunidades em Portugal ou Brasil na área do mestrado em astronomia? Eu penso que em Portugal, ou seja, no Brasil não conheço tão bem, mas em Portugal há a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, têm mestrados em astronomia, em português. Um, por outro lado, era bom começar a aprender um bocadinho de inglês, porque a cultura, os artigos, é tudo em inglês. Portanto, não é que seja impossível, mas se a ideia é fazer investigação mais tarde, o material está todo em inglês, infelizmente, é o que é. Então temos que aprender um bocadinho de inglês, temos que saber não é preciso falar completamente Oxford, mas é preciso entender, ou pelo menos perceber que os papers vão estar, os artigos vão estar escritos em inglês. E, yeah. Mas para começar, um mestrado em Portugal e certeza no Brasil, não é em inglês, é em português. Portanto, um ano, 2 anos, rapidamente entra yeah. Não é muito difícil, eu penso eu, aprender inglês. Um, é uma língua relativamente fácil. Relativamente, portanto, também não é super fácil. Mas eu percebo perfeitamente o problema e, nesse caso, eu aconselharia Portugal. Tá certo. Muito obrigado. Infelizmente ficamos sem tempo. Já passa Então, 15 minutos, uma vez. desculpem. Sem problema, sem problema. Nós aqui agradecemos pelo tempo extra. Acredito que vamos nos encontrar numa outra oportunidade. Muito obrigado. Acho que posso parar de gravar.